Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da minha playlist de princípios da criação com apego que eu estou fazendo com o maior orgulho aqui para vocês. É um projeto que eu tenho alguns anos aí que eu quero já falar sobre isso de uma forma mais detalhada, então que bom que a gente está podendo fazer isso aqui agora e democratizar ainda mais a informação. Então hoje eu vou falar com vocês sobre o segundo princípio da criação com apego. Se você não viu os outros e o vídeo introdutório, vai lá ver aqui os outros vídeos na playlist, que tá tudo aqui bonitinho explicado para você, tá bom? Mas hoje eu vou falar sobre o segundo princípio, que se chama alimentando com amor e respeito. E esse princípio nada mais é para nos lembrar de como que o processo de alimentação, que vai além da amamentação de um bebê, é muito importante, na verdade, crucial para a criação de vínculos de apego seguro com os nossos filhos. Então, que a gente lembre que esses momentos em que se alimenta, não se alimenta apenas fisiologicamente o nosso corpo máquina, e sim alimenta os nossos vínculos, nossas necessidades de nos sentirmos importantes, pertencentes e amados enquanto família. E eu quero dividir esse vídeo aqui, esse princípio, em 3 partes que eu acho que vão ajudar você a entender melhor como é que a gente passeia por esse tema dentro da criação com apego. E essas 3 partes são: a primeira, falando de uma forma geral sobre a amamentação, tá bom? E lembrando, obviamente, que isso aqui não é um vídeo aprofundado sobre a amamentação, mas sim um vídeo sobre a perspectiva da criação com apego para a amamentação, tá bom? E existem inúmeras consultoras de amamentação incrivelmente capacitados que você pode consultar para ter apoio nesse momento, que é um momento que eu reconheço é difícil a beça para as pessoas que estão ali amamentando, em especial pela primeira vez seus bebês, né? Eu sei, eu vi isso acontecer aqui em casa algumas vezes, então assim, eu sei que é difícil, mas esse vídeo aqui não é para destrinchar a amamentação, nem é meu propósito, nem é minha função fazer isso, mas sim falar do ponto de vista da criação com apego, beleza? Então a primeira parte vai falar um pouco sobre a alimentação, a segunda parte vai falar um pouco sobre bicos artificiais, mamadeiras, chupetas, e eu vou falar um pouco sobre essas, vamos dizer assim, esses mitos que existem por conta da criação com apego, que as pessoas acham que a criação com apego, né, é um manual de regras e tem tudo muito estabelecido, então tem muitos mitos ao redor disso daí dentro da criação com apego, então vou tentar, né, fazer com que todo mundo entenda e chegue no mesmo ponto, para a gente entender que não existe mito, não existe regra, tá bom? E em último lugar, eu vou falar sobre a parte onde a criança vai se alimentar ali, né, alimentação sólida, como que a gente consegue lembrar e manter os nossos vínculos para além da amamentação, tá bom? Então eu vou começar então falando sobre a amamentação aqui, já partindo do primeiro ponto, que é um dos grandes mitos ao redor da criação com apego, que é o fato de que as pessoas acham que você só consegue criar com apego se você amamenta o seu bebê. Então assim, não, se você não amamentou seu filho, então já era, não vai ter vínculo de apego seguro nenhum. E isso é uma das maiores falácias que existem ao redor da criação com apego. E não existe em lugar nenhum, dentro dos princípios da criação com apego, nada que se fale que é obrigatório, que é mandatório você amamentar o seu bebê para que você consiga desenvolver um vínculo de apego seguro com ele. Seria um verdadeiro absurdo se isso estivesse escrito em algum lugar. Então não está. Então, se alguém lhe falar isso, lembra desse vídeo aqui e já passa por cima dessa baboseira, tá bom? E aí, por que eu tô falando isso? Porque as pessoas confundem o fato de que quando a gente diz que a amamentação ela é uma das formas primordiais de se criar vínculo com um bebê, e o que é verdade, porque a gente tem ali uma série de hormônios sendo liberados durante a amamentação, e isso inclusive estimula a criação, aquela criação mais primária mesmo de vínculo com o bebê, e as pessoas acham que isso é obrigatório. Não é, tá bom? Então assim, vamos tentar desmistificar isso daí. Então o que é importante a gente falar dentro da criação com apego é que sim, a amamentação ela é esse passo primordial ali em primeiro que ajuda muito na criação desse vínculo, que a amamentação, ela ao contrário do que muito se pensa, né? A amamentação ela é uma forma de você alimentar aquele bebê, mas não apenas alimentar, e sim atender outras necessidades daquele bebê, sobretudo necessidades emocionais também, necessidade de sucção. Então existem uma série de outras necessidades que aquele bebê tem, que ele precisa que sejam atendidas, que também são atendidas durante a amamentação
para além da própria alimentação fisiológica. Então, amamentar é uma das formas mais valiosas que se tem para oferecer segurança e conforto para o bebê. Então, por isso que a gente fala disso dentro da criação com apego. Mas isso não é obrigatório. Não que seja impossível você criar um vínculo de apego seguro com o seu bebê se você, por exemplo, utiliza outras formas de alimentá-lo enquanto bebê, seja por mamadeira, seja, por copinho, por sonda. Qualquer uma dessas outras formas, elas vão também fazer com que você desenvolva um vínculo de apego seguro com o seu bebê, principalmente se você observar os pontos principais ali, que são o quê? Aquele momento, entender que aquele momento de alimentação não é um momento apenas fisiológico, e sim um momento de contato físico. Então, se você está dando até uma mamadeira para o seu bebê, né, você pode muito bem colocar o seu bebê no seu colo, fazer contato visual com ele, oferecer a mamadeira, conversar com o bebê, olhar nos olhos do bebê. Todas essas formas de você olhar e se conectar e tocar o bebê e falar com o bebê, tudo isso promove a criação e fortalecimento desse vínculo de apego seguro. Então, não é só na amamentação, e sim a forma como você encara como você vai alimentar esse bebê. Inclusive, por exemplo, a forma de você amamentar o seu bebê em livre demanda, reconhecendo que a demanda do bebê ela vai acontecer de acordo com as suas próprias necessidades, é uma forma também da gente passar para o bebê uma informação de que, olha, se você tem uma necessidade, você está chorando, eu vou atender da melhor forma possível, de uma forma consistente. Estou até dando um mini spoiler aqui de um vídeo, de um princípio que eu vou falar no futuro, mas a ideia de criação de vínculo vem desse lugar, da gente lembrar que os nossos bebês têm necessidades, e se a gente vai atendendo isso de forma consistente, a gente está dando esse sinal para eles de que, o mundo é seguro e de que eles podem confiar na gente. Então, a amamentação em livre demanda, esse momento todo que você tem para você atender o seu bebê quando ele está ali com fome, e lembrar que aquilo ali é uma forma de você se conectar com aquele bebê, tudo isso promove esse envio de mensagens para o seu bebê, para que ele se sinta seguro com tudo aquilo que está ao redor. É lembrar, inclusive, mesmo que o bebê não esteja mamando, que ele vai ter as mesmas necessidades de sucção, de conforto, de se sentir seguro, que não necessariamente você vai precisar atender isso com o seio, né? Então, é lembrar que a gente precisa atender essas outras demandas para que o bebê se sinta bem. E também, para finalizar esse primeiro subponto aqui, subitem do princípio, eu queria lembrar você aí, pessoa que não amamenta, né? Que você que está aí fazendo parte de uma família, não é você que está amamentando o bebê, que o seu papel principal é dar suporte à amamentação. É você entender que quem amamenta precisa ser cuidado, né? Ou seja, a pessoa que está ali amamentando, ela precisa ser cuidada. Ela precisa de água, precisa de comida, precisa de conforto, ela precisa de cuidado de verdade, precisa de carinho, de afeto, precisa ser ouvida essa pessoa. Então, o trabalho da pessoa que não amamenta é importantíssimo para fortalecer esse vínculo que está sendo criado ali nesses primeiros instantes da amamentação. Então lembre-se disso. Eu tenho muitos vídeos aqui no canal falando sobre isso. Você pode clicar aqui na descrição que você vai encontrar esses vídeos, e com essas dicas mais diretas, porque eu não quero aprofundar também essa parte muito nesse vídeo aqui, senão vai ficar um vídeo muito longo, mas eu tenho vídeos específicos sobre o que a pessoa que não amamenta pode fazer para se tornar uma pessoa que apoia a amamentação. E lembrando que numa relação de amamentação entre a pessoa que amamenta e o bebê, são só essas duas pessoas que têm a dizer sobre a amamentação, tá? Então, você aí que está querendo dar aquele palpite, segura esse palpite, porque não diz exatamente sobre você, né? Então, vamos pegar isso leve aí, vamos ficar tranquilo, vamos entender a gente como um papel de suporte e vamos seguir em frente, porque é assim que a gente fortalece os vínculos, tá bom? A segunda parte, quando eu falei de mamadeiras e chupetas, é uma discussão também que traz um pouco de mito, porque as pessoas acham que se você dá mamadeira pro seu bebê, se você dá chupeta pro seu bebê, você acabou, né? Você não tem mais, não esquece, sai daqui, rasga o seu certificado de pai e mãe apegados. Não tem nada a ver, cara, não tem nada a ver isso. A gente fala muito de como que a gente tem que criar essas relações de segurança com os bebês. E a gente precisa lembrar que a gente vive num mundo real, né? A gente não vive num mundo ideal onde todos os bebês são amamentados e podem ser amamentados, né? Seria, né? Poxa, não dá pra gente viver assim. Então a gente tem que reconhecer que existem outras formas de lidar com isso, e a gente só precisa lembrar
da presença, de como que a gente utiliza esses momentos como uma forma de conexão e como que a gente faz também, exerce escolhas informadas com relação aos nossos bebês. Não é uma questão só de você não pode, você está proibido. Não, mas você precisa lembrar que se você toma uma decisão que diz respeito ao seu filho, você precisa ter essa decisão informada, entender quais são os impactos do uso de uma mamadeira, do uso de uma chupeta, entender qual que vai ser esse processo, o que isso vai acarretar ao longo dessa primeira infância do seu filho, como é que você vai poder tirar essa mamadeira, fazer esse desmame de mamadeira e tirar essa chupeta de uma forma gentil, porque foi inclusive a gente que ofereceu para os nossos filhos. Então lembrar que esses processos eles precisam ser muito gentis e esperar muito bem o tempo da criança de estar pronta para que a gente não cause esses efeitos negativos ou abale a qualidade desse vínculo que a gente está construindo com os nossos bebês. Então acho que isso é muito mais importante do que necessariamente falar você está errado, né? Então assim, você não pode fazer isso, sai daqui, você não vai criar filho apegado nenhum, e não é sobre isso, né? Então assim, já se usou e ainda se usa muito a criação com apego como uma forma de julgar, sobretudo as mães, que são sempre as mais julgadas nessa sociedade que a gente vive, né? Então é importantíssimo lembrar que a criação com apego ela não fala sobre isso. Ela fala, inclusive, sobre essas formas de como que a gente pode, mesmo com mamadeira, mesmo com bicos artificiais, desenvolver esse vínculo de apego seguro com os bebês, tá? Então, assim, não é nada sobre essa coisa de, vou rasgar esse certificado de pai e mãe apegados, tá bom? Então, assim, só pra gente deixar bem reforçado aqui essa informação, você, enquanto estiver avaliando a questão de bicos artificiais, é lembrar, por exemplo, que além dos impactos e para você exercer essa decisão informada, que você também precisa pensar o quanto que isso associado na amamentação pode causar algo chamado confusão de bicos, e isso pode gerar um malefício ali, uma dificuldade maior no processo de amamentação do bebê. Então, assim, lembrando que tudo tem um encadeamento de ações, tá? Então, assim, isso não necessariamente, por isso que eu falei aqui, esse vídeo aqui não é exatamente sobre amamentação, mas sobre como que a criação com apego, a criação do vínculo vai passar por esse tema, tá? Então, assim, que seja uma decisão informada, que você consiga avaliar os riscos, que você consiga entender o que vai acontecer, que você entenda que talvez, né, muito provavelmente, a gente vai ter um processo de confusão de bicos do bebê com aquele bico artificial e quais que são as alternativas, e aí você sim pode recorrer muito a todas as consultoras de amamentação que têm trabalhos excelentes por aí, você pode encontrar nas redes sociais de uma forma muito fácil. Hoje em dia tem muita gente produzindo conteúdo de muita qualidade, com livros publicados, com grupos de apoio para a amamentação. Então, assim, existe muita coisa ao redor desse tema e que eu acho que você pode ir atrás, sabe? Você pode buscar ajuda. Existe um outro aspecto também que é importante, né? Dentro dessa coisa de você, mesmo com a chupeta, mamadeira e tudo mais, que você tenha que fazer o contato, deixar o bebê no colo, olhar no olho, né? Ter um contato de pele a pele ali. É entender que essas coisas são muito importantes porque a gente não quer que todos esses outros objetos que os nossos filhos vão ter acesso tornem-se objetos de transição porque eles não têm esse amparo nosso aqui. É claro que nem sempre isso vai acontecer, mas se de uma forma consistente a gente consegue oferecer esse contato, esse colo, a gente está dando uma segurança e um apego para os nossos filhos em que ele está ali sendo construído na nossa própria relação, tá bom? E agora no meu terceiro e último ponto dentro desse princípio aqui, a gente vai falar obviamente de quando aquele bebê começa na introdução alimentar, começa a se alimentar de sólidos e como que isso precisa ser também observado dentro da perspectiva ali de uma criação de um vínculo de apego seguro com aquele bebê, tá bom? E não só o bebê, mas a criança, o jovem, pro resto da vida, tá? E o que a gente precisa lembrar nesse primeiro instante aqui? Que esse processo de introdução alimentar, ele precisa estar ali acompanhado de um profissional da área da saúde, né? Um pediatra ou uma pediatra, né? E essa pessoa, esse profissional vai ajudar você aí a entender como é que vai fazer esse processo, porque assim, é muito confuso, tá? Vou dizer, passei isso 4 vezes já, eu sempre fiquei apavorado, os reflexos de engasgo ali que acontecem, eu sempre fiquei muito apavorado com tudo isso. Já fiz vídeo aqui no canal, inclusive, sobre isso, se você quiser, tem vídeo sobre introdução alimentar. Não é o foco aqui, mas é só um lembrete de que a gente precisa ter esse apoio profissional, mas que a gente também tem que lembrar que, ao contrário do que muita gente pensa, né, o início de uma introdução alimentar, ela não deve ser feita basicamente olhando uma idade fria.
colocando aquele bebê numa tabela, como se ele tivesse que se comportar como todos os outros bebês da mesma idade. Isso não é verdade, porque cada bebê é único. Então é lembrar que a gente precisa começar a introdução alimentar quando o bebê der sinais, né, de que ele está pronto, né? Ou seja, fazer o sinal, aquele sinal de pinça, não é nem pinça, né? Aquele movimento de grasping, né? Que é de conseguir pegar as coisas, é fazer o movimento de sentar, de conseguir sentar por conta própria. Então existem alguns aspectos, o próprio interesse por comida, né? Então assim, existem alguns aspectos que a gente precisa observar. Eu já detalhei isso em outros vídeos aqui, então tá tudo aqui na descrição desse vídeo, tá? E que a gente precisa seguir para poder iniciar uma introdução alimentar de forma gentil, né? De uma forma que a gente consiga valorizar o fortalecimento dos vínculos. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é também lembrar que esse processo inicial de introdução alimentar é um processo muito de exploração, de construção de paladar. Não é exatamente sobre quantas coisas aquele bebê vai comer, qual quantidade exata de gramas de frango, de legumes que aquele bebê vai comer, sabe, nas primeiras semanas. Não é sobre isso, é sobre explorar, sabe? Então é lembrar que a gente não pode seguir uma regra tão dura assim, e claro, sempre acompanhado por profissionais da saúde, mas lembrar que se a gente engessa muito e a gente fica muito tenso com isso, a gente não consegue também ajudar os nossos filhos a se sentirem seguros com aquilo tudo dali, né? Então a gente acaba deixando eles tensos também, e isso, é claro, não ajuda a gente ali na hora que a gente está tentando construir, evoluir esses vínculos que a gente constrói com os nossos filhos, tá bom? É também lembrar que a alimentação sólida, ela começa a ocupar um valor importante ali dentro do consumo calórico daquele bebê, mas que isso não faz com que a amamentação seja completamente descartada, né? Ela continua tendo um valor muito importante, principalmente do ponto de vista emocional, do ponto de vista de toque, de contato. Então, assim, não se esqueça disso. Inclusive, a amamentação, ela pode seguir para além da introdução alimentar. Ela tem ainda um papel muito importante, então não vamos esquecer que ela deixou de existir simplesmente, não. E que o desmame, é claro, ele vai acontecer eventualmente, naturalmente, guiado pela pessoa que amamenta e pelo bebê, e que às vezes pode ser necessário que o desmame aconteça antes, mas que esse processo seja feito de novo, de forma gentil. Eu acho que esse é o grande lance da criação com apego, é entender que esses processos, principalmente os processos de transição, eles sejam feitos de forma gentil, tá bom? E por fim, nesse terceiro e último item, é bom a gente também falar como que aos próximos anos, né, a criança crescendo, deixando de ser um bebê, como que o momento de alimentação, ele continua sendo um momento muito importante para você manter e fortalecer vínculos. Então, esse momento da gente conseguir juntar pelo menos, sei lá, uma refeição do dia, ou o máximo que você conseguir, se você não conseguir uma refeição por dia, mas que você consiga organizar momentos especiais em que a família esteja reunida e comendo e se alimentando sem distrações, sem TV, sem telas, sabe? E que todo mundo aproveite aquele momento para conversar, para se vincular, para se ouvir, para se enxergar, para se olhar, para se cuidar, sabe? Porque eu acho que é muito sobre isso. Então, é lembrar que esses momentos, seja o café da manhã, ou a janta, ou o almoço, eles são importantes se viver em família com as crianças para que elas sintam a força que é de você estar tendo uma refeição em família, que seja um momento ali mesmo de comunhão e que você está dividindo aquele momento com pessoas que você ama, com pessoas que você tem um vínculo de apego seguro, e como que isso se fortalece também. Que esses momentos sejam especiais e não sejam roubados pela tecnologia e pela tela, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para falar dentro desse princípio aqui, alimentando com amor e respeito. Se ficou alguma dúvida para você, deixa aqui nos comentários, porque eu vou ter o maior prazer em responder. Fica de olho, acompanha essa playlist, verifica se você está inscrito no canal para você não perder os próximos princípios. Lembra que são 8 princípios, então ainda faltam 6 para a gente falar, mais os vídeos extras que eu já estou matutando aqui na minha caixola, tá bom? Vídeos complementares, vídeos de tirar dúvida. Então vai deixando suas dúvidas aqui, que a gente vai juntando e vai fazendo mais conteúdo sobre isso, porque eu acho que primeiro porque eu estou amando fazer esse conteúdo, é a base de tudo para mim, dentro de todo o meu conceito de especialista em termos de criação com apego, mas principalmente porque é uma forma incrível que eu tenho aqui para divulgar esse conhecimento para todo mundo de uma forma acessível e gratuita, tá bom? Então, verifica se você está inscrito, deixa o seu like aí se você gostou. Se você gostou mesmo desse vídeo, ajuda a divulgar, manda para alguém que está amamentando, que está passando por algumas dificuldades ou que está se sentindo muito julgada por
por conta de amamentação e criação com apego, manda esse vídeo que eu acho que esse vídeo pode ajudar também, tá legal? E não se esquece, se você quiser me ajudar a manter toda essa produção de conteúdo livre, gratuita, você pode se tornar um membro do meu grupo de apoiadores ali, lá no apoia.se/paizinho, com R$15 você se torna um apoiador, você tem acesso ao meu chat secreto de apoiadores, que a gente vai estar sempre ali se ajudando, trocando ideia, você vai saber dos meus vídeos com antecedência, você vai poder participar e tirar dúvidas comigo diretamente. Então, assim, é uma forma de você me ajudar e de eu te ajudar de volta também, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.